Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Não, né? Não deve estar muito bem não, né? Hoje o clima está um pouco pesado no canal, né? Mas a gente vai debater sobre vários assuntos, tá? Só para lembrar vocês, esse é o canal Consciência Tricolor, eu sou Rafael Dias e vou estar sempre trazendo um debate de uma forma inteligente com vocês para a gente trazer uma consciência mais clara sobre as coisas que estão acontecendo, tá certo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo São Paulo 0, Flamengo 4, tá? A gente vai falar de algumas repercussões do que aconteceu sobre essa partida. A gente vai falar também sobre uma suposta reunião que aconteceu, que Rogério Ceni teve de cobrança com os jogadores. Será que teve cobrança mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre uma declaração dada por seu Carlos Belmonte, né? Uma declaração bem polêmica, e aí eu quero saber um pouco a opinião de vocês sobre isso. A gente vai falar sobre os próximos confrontos do São Paulo, quais são as chances reais de rebaixamento, o que a gente projeta sobre relação a isso, e a gente vai chegar a esse ponto junto. Falar um pouquinho também sobre a questão de que estão sendo muito comentado que o Ceni deu uma queimada no elenco, deu uma escorada no elenco, deu uma porrada no elenco, né? Com relação à declaração que ele deu. Eu vou dar minha opinião sobre isso e quero muito ouvir de vocês, dentre outros assuntos que a gente vai estar trazendo aqui no canal, tá certo? Então, bora pro vídeo. Primeiro assunto que a gente vai debater hoje no canal é falar um pouco sobre o jogo, né? Eu confesso para vocês, vou deixar bem claro para vocês aqui, eu evitei fazer um pós-jogo, eu estava de cabeça muito quente com o que eu vi, para tentar colocar as ideias no lugar, para poder trazer uma informação um pouco mais coerente para vocês. E aí eu fui esfriando a cabeça, fiquei 2 dias sem gravar, e aí hoje é terça-feira, para deixar claro, para eu falar um pouco sobre esse pós-jogo. Me irritou muito, eu não assisti o jogo por completo. Mas para mim o jogo acabou, como todo mundo está comentando, com 10 minutos de jogo, 9 minutos, com a expulsão do Caleri, um erro de escalação do Rogério Ceni clássico, claro, ele erra feio na escalação. Não que eu fosse contra a entrada do Diego Costa, como muitos estão sendo, porque o jogador ficou 3 meses sem jogar, enfim, aí é de cada um. Eu só acho que ele escalou errado. Eu acho que ele até poderia manter, mas ele tinha que fazer uma formação mais fechada, com Bruno Alves como zagueiro e o Diego Costa talvez como lateral direito, para tentar barrar aquele lado esquerdo que é o lado mais forte do Flamengo. E não ele deixar a avenida que deixou. Deixar 2 jogadores do Flamengo em cima do Diego Costa aí foi um suicídio pro jogador. Não teve jeito. E aí com 50 segundos de jogo 1-0, 3 minutos 2-0, daí você já acabou o confronto. Acabou o confronto, era tentar segurar ali, ver se conseguia fazer um gol no primeiro tempo para tentar arrumar um empate no segundo. Um time que quase não faz gol, né? E aí para completar, o Caleri, numa jogada, para dizer no mínimo infeliz, ele vai dar uma entrada daquela criminosa, diga-se de passagem. Ainda bem que o jogador do Flamengo, a gente tem que pensar na saúde do jogador, né? Ainda bem que não teve nada, o Davi Luiz, mas uma expulsão justíssima, infantil. Aí depois ele vem em rede social pedir desculpa, mas cara, o resultado tá aí já. Enfim, é um jogador que pra mim até agora não mostrou pra que veio. Como eu já imaginava, eu não sou muito fã do Caleri, eu sei que tem muitos fanáticos pelo Caleri, respeito, acho um jogador comum, não acho nada de extraordinário, mas é uma opinião minha. Então isso foi o resumo do jogo. O São Paulo, depois da expulsão, não teve mais o que fazer. Você via um time do Flamengo que, na minha opinião, tirou o pé. Inclusive, no intervalo do jogo, você vê muitos jogadores do São Paulo conversando com alguns jogadores do Flamengo. Na minha opinião, eu acredito, sinceramente, que estavam pedindo para tirar o pé. Para o Flamengo não toque. Já estava 3-0, o jogo já estava garantido. São Paulo não tinha mais força nenhuma para reagir. Não tinha mais condições nenhuma de mostrar, porque não tem nem elenco para isso. Veja só, já é um elenco muito bom contra um elenco fraco, certo? Para completar com uma peça a menos com um placar de 2-0, não tinha mais chance nenhuma no jogo, já era. No jogo acabado. E aí o São Paulo entra numa situação muito difícil. O Juventude ganhou o seu jogo, né? O Bahia e o Juventude tem um jogo a menos que o São Paulo, né? E aí se vencerem, joga o São Paulo para a zona de rebaixamento esse jogo a menos. Então é uma situação muito difícil e é sobre isso que a gente vai falar agora. Continuando nosso assunto, o que acontece? São Paulo fica agora a 2 pontos, tem um jogo a mais do que Bahia e Juventude, pode cair para a zona de rebaixamento. E amigos, vamos ser francos, se cair para a zona de rebaixamento nessa reta final, esse time do jeito que é abalado aí, fraquíssimo psicologicamente, tecnicamente nem se fala, mas psicologicamente fraquíssimo, infelizmente é um fim que a gente nem sonhava em acontecer. Enquanto há 2 semanas atrás a gente estava comentando que ainda dava para classificar para a Libertadores, chegar nesse estágio atual é um caos completo. E deixa a gente abaladíssimo. Os torcedores, cada um tem uma reação, e eu entendo perfeitamente. Tem muita gente que está muito irritado,
que nada presta, nada funciona, ninguém presta mais, todo mundo é ruim, tem que mandar todo mundo embora. Tem gente que fala muita bobagem, inclusive em rede social aqui. Fala, por mim eu mandava o time todo embora e botava o sub-20 para jogar. Cara, você que fala um negócio desse, você nunca assistiu um jogo do sub-20. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora. O Flamengo agora, o sub-20 passou pelo Flamengo na semifinal agora, certo? Empatou o jogo e passou na semifinal. Você assistiu o jogo? O São Paulo tomou um sufoco do Flamengo sub-20, mas foi um sufoco que eu nem sei até agora como é que o São Paulo classificou. Classificou pelo jogo da ida, pelo resultado que tinha. O Flamengo perdeu o gol de dizer chega do sub-20. Se pega esse time sub-20 e joga todo mundo no profissional, ia ser um vareio todo mundo, ia perder até pra Chapecoense, pô. Não que lá tem os jogadores ruins, só que os caras não estão prontos para jogar todo mundo uma competição do nível do Campeonato Brasileiro. É um padrão muito acima desses garotos. Os garotos têm que chegar, ter tempo de jogo, ganhar experiência, bagagem. Aí sim, esses caras, uma boa parte deles vai conseguir desenvolver no profissional. Mas não chegar assim jogar. Isso é loucura, pô. Isso é cara que tá revoltado, dando tapa em mesa. Isso é coisa que eu particularmente não concordo. Concordo sim que tem que ter uma limpeza geral no elenco, como é falado, no final da temporada. Quando acabar, você já viu que esse elenco não deu certo. Você pode achar que é só treinador. Respeito sua opinião. Eu acho que já trocou 2, 3 treinadores e o elenco continua dando um desastre, sendo fiasco. Então chegou a hora de trocar elenco. Vender o que conseguir vender, trocar o que conseguir trocar e torcer para que permaneça aí no máximo os 10 jogadores desse elenco. A gente sabe que não vai ser isso que vai acontecer, tá? Não se iludam não, vai ficar a grande maioria desses que estão aí. Só vão sair os que estão para sair mesmo. E os que acharem proposta. Se não, vão ficar aí mesmo, né? Porque a diretoria não tem culhão, para poder fazer um negócio desse, fazer uma mudança nesse patamar. Não tem, não adianta esperar isso, porque eles não têm. Falando em diretoria, eu queria citar para vocês o meu querido Carlos Belmonte. Parabéns para você, viu? Você é um gênio, entende tudo de futebol. Eu não posso xingar o que eu penso dele, porque quem sabe no futuro eu posso tomar um processo por causa disso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, pode ter mudança do que eu estou falando aqui, mas basicamente o que ele falou recente é que ele não sente pressão nenhuma da torcida, que a única pessoa que ele tem pressão é com relação ao presidente. Ele só se importa com a pressão do presidente. Ou seja, eu, você, a gente, somos um bando de merda na cabeça desse merda, porque ele é um merda. Na cabeça desse merda, a gente é um bando de merda. É isso que ele acha. Que o que a gente pensa ou deixa de achar, porque o São Paulo não é nosso, o São Paulo é deles, lá, é que a gente é um bando de merda. E o mínimo que eu espero desse Júlio Casares, se ele quiser demonstrar que tem um pouquinho de competência, é a demissão desse senhor Carlos Belmonte. Porque eu não aguento nem olhar pra cara dele. Não, ele é o símbolo do fracasso desse time, junto com o Reinaldo, junto com muitos dessa diretoria. Salva aí o Muricy, coitado, que tá no meio desse bando de nojento que tá aí, porque é a continuação, viu? Você que achou que era uma mudança, é a continuação da gestão Leco. Pode ter melhorado uma coisinha ou outra, mas no geral... Então, o mínimo que eu espero, senhor Júlio Casares, se um dia você me escutar, é a demissão desse cara. Porque não tem condições nenhuma, esse cara não entende nada de futebol. Não tem condições nenhuma desse cara estar dentro de São Paulo. Certo? Então, espero isso. É o mínimo de decência que essa diretoria tem que ter. O mínimo de decência. Esse cara. Eu não vou criticar o Rui Costa negociou o que foi indicado para ele. Eu não vou criticar o Muricy, tá fazendo lá o papel dele do jeito que dá, mas os demais podem mandar tudo embora. Tudo embora, não serve um para ficar aí. Inclusive, seu Júlio Casares, se quiser pegar o bonezinho também, fazer seu marketing lá, voltar para a empresa que você trabalhava, que você era muito bom de marketing. Marketing pessoal, então, é com você mesmo. Então toma uma atitude agora. Toma uma atitude, bota o seu queridinho para fora, faz pelo menos esse favor para a torcida. Foi falado também, na minha opinião, de forma distorcida, que o Rogério deu uma criticada no elenco, criticou o elenco e tudo mais, e que isso pode ter pegado mal com os jogadores. Né, que os jogadores podem estar fazendo corpo mole por isso. Em primeiro lugar, eu assisti a entrevista do Rogério Ceni que ele falou, não é que ele falou que os jogadores eram ruins, pelo contrário, ele elogiou todos os jogadores que ele citou. O que ele falou é que tinha um desequilíbrio no elenco, que faltava algumas peças, e essas peças eram jogadores de velocidade, velocistas, para contragolpe. E que ele tinha nesse elenco só o Marquinhos, que tinha
esse jeito de jogar. Inclusive ele elogiou na época o Rigoni, falou que era um jogador de ótima finalização, ótimo drible, mas não era um velocista propriamente dito. E era nesse sentido, como ele gosta de armar o elenco, que ele falou. E aí já tá se distorcendo, dizendo que ele esculhambou jogador e pereira. Aí vem agora dizer que tem jogador que não joga, que tá fazendo corpo mole, porque Rogério Ceni falou isso. Bicho, olha pro elenco que a gente tem. Tu tá tapando só com peneira, tu tá querendo fazer isso de cego, não é possível você achar um negócio desse. Esse elenco, ele é mimado, como é falado em todo lugar. Não tem Se o treinador falou isso, aí não jogo mais porque o treinador falou mimimi. Ah, e se o treinador deu uma entrevista e falou uma coisa que eu não gostei, não vamos mais jogar. Pelo amor de Deus, velho. É um bando de jogador profissional recebendo faixa de 300 a 500 mil reais de salário por mês. Pra cheio de mimizinho. Vai jogar bola, porra. Em vez de ficar com conversa mole. Eu não acredito nisso, velho. Teve negócio de... teve jogador que se sentiu abalado por causa de pedrada. Eu não acredito nessas coisas. Pelo amor de Deus. Jogador de futebol que recebe 300... Isso aí quem se sente abalado é a gente, pô. Mas jogador que ganha 300, 400, 500 mil, 700 mil... Ele tem que mostrar futebol, pelo amor de Deus. O cara que se abala com isso, ele não é nem para ser jogador de futebol. Não aguenta a cobrança, não joga com um clube grande e não vai ser jogador de futebol. Nem vai aparecer em mídia. Tá certo? Só é meu pensamento com relação a isso. Seguindo o nosso vídeo, um assunto que está gerando aí essa tal dessa reunião que aconteceu ontem com relação no CT do São Paulo lá, com participação do blogueirinho Júlio Casares, participação do Rogério Ceni, e que o Rogério Ceni foi supostamente para dar um esporro, cobrar dos jogadores. E as notícias que vão saindo, porque no São Paulo não tem transparência nenhuma, né? Sempre bastidor, a gente sem saber se isso é real ou não, as fontes se tem certeza ou não, é que o que teve foi um apoio aos jogadores, um apoio aos coitadinhos, aos guerreiros, um apoio aos coitadinhos, né? Porque eles estão precisando de apoio. Eles, coitadinhos, rapaz, eles não estão conseguindo vencer os jogos, eles não estão conseguindo correr direito, eles não estão conseguindo dar um carrinho. Coitadinho. Recebe 300, 400, 500 pau. Meus coitadinhos não conseguem, tem que receber apoio, né? Em vez de ter um esporro e uma cobrança, tem apoio esses caras. Apoio. Ih, seu Thiaguinho Volpe, ô nenenzinho, o Thiaguinho Volpe tava magoadinho porque ele foi vaiado. Um cara que falhou 14 jogos, no mínimo, no Campeonato Brasileiro. Pode entregar aí, desses resultados, uns 14 jogos é na conta dele. Que ele falhou. E aí, meu coitadinho, junto com o empresário dele, estão chateadinhos. Vá pra... do México, rapaz. Vá pra PQP do México, rapaz. Vá, seu OMD, Sidão mexicano. É o Sidão mexicano. Vai pro México também, vai pra casa do caralho, pra onde você quiser. Só some da porra do meu time. Bota um goleiro que preste. Diretoria, contratar um goleiro que preste pro ano que vem. Nesse lixo de goleiro aí, não. Bom, tentando respirar aqui um pouco e... seguindo o canal, os próximos jogos que o São Paulo faz, dá para vocês minha projeção do que eu acho que vai acontecer. O próximo jogo é o Palmeiras fora de casa. Eu vou adiantar, eu jogaria com um time bem fechadinho para tentar fazer um gol e ganhar numa bola. Acho que o São Paulo é o que tem que fazer agora nessa reta final, nesse jogo mais difícil contra o Palmeiras. Mas eu particularmente acho que o São Paulo tem tudo para perder o jogo. A situação, eu não espero desse elenco uma reação num jogo contra o Palmeiras, né? Para mim seria surpreendente. São Paulo precisa hoje fazer pelo menos 7 pontos. É o que os matemáticos dizem que precisa para se livrar do rebaixamento. Então, são 6 jogos que faltam. Então, Palmeiras fora. Eu acho que o São Paulo não tem condições de ganhar, mas o empate seria um bom resultado. O Atlético Paranaense, dentro de casa. Esse jogo aí é jogo de 3 pontos. Não pode pensar em sequer empatar com o Atlético Paranaense, que não vai estar disputando mais nada, vai estar com a cabeça focada em Copa do Brasil, cabeça focada no Sul-Americana, tem que vencer esse jogo a todo custo, não pode nem sonhar em não vencer esse jogo, tá? Daí vem um confronto diretíssimo em casa contra o Sport, tá? Tem que vencer esse jogo a todo custo também, não é nem para sonhar, rebaixar logo o Sport de vez, não é nem para sonhar em empatar esse jogo, daí você já faria 6 pontos com o Atlético Paranaense e o Sport, né? Sonhando com o empate com o Palmeiras, 7 pontos, estava livre, mas vamos pensar mais difícil. Daí o próximo jogo seria o Grêmio fora de casa, briga de cachorro doido, né? Briga de foice. Só Deus sabe o que vai ser nesse jogo aí, mas eu não vejo o São Paulo empatando ou vencendo nesse jogo. Dá para arrumar um empate, mas vencer fora não consigo enxergar, apesar do Grêmio estar nessa tiriça que eles estão aí, mas é muito complicado. O Juventude em casa, olha só, o Juventude vem fazendo bons jogos e ganhando dentro da casa deles. Dentro da casa do São Paulo tem que passar por cima o trator. Tem que passar por cima o trator. Não é nem para confiar. Então já iria 9 pontos e aí com certeza estaria livre da Série B, né? Que é o principal objetivo, o único objetivo que tem hoje. E por último, jogando fora com a América, América Mineiro, que se tiver na possibilidade de se classificar para a Libertadores, a gente dificilmente ganha lá.
O América Mineiro vem fazendo um bom campeonato, vem melhorando muito nessas últimas rodadas. Ele deve estar entre os primeiros aí da segunda parte do campeonato, né? Da segunda metade do campeonato. E ele vem fazendo uma boa campanha dentro de casa, então eles vêm vencendo jogos e jogando muito bem. Então dificilmente o São Paulo ganha lá. Então para mim os 3 jogos dentro de casa são jogos que podem fazer o São Paulo se salvar. Os outros eu não vejo muita possibilidade não. E aí eu queria saber de vocês, você acha que o São Paulo tem condições de vencer esses jogos ou a gente vai cair para a Série B mesmo? Tá? E esse foi mais um vídeo do canal Consciência Tricolor. Eu peço desculpas a vocês porque às vezes a gente sai um pouco do eixo. E ó que eu deixei 2 dias para me acalmar, tá? A gente sai um pouco da sintonia, da questão da consciência, porque de fato é uma situação muito complicada, uma situação que a gente não tem costume de conviver com ela e deixa a gente, de certa forma, um pouco fora dos trilhos, um pouco irritado. Então, de certa forma, se eu irritei alguém aí, chateei alguém, peço desculpas, mas espero que você também entenda o meu lado e compactue com o que eu estou pensando, tá? Não dá para passar a mão nesses caras. Até entendo apoiar essa reta final aí para a gente conseguir se safar dessa situação, mas não dá para apoiar esses caras. E espero de novo uma reformulação na próxima temporada, mas uma reformulação grande, tá certo? Então, eu sou o Rafael Dias, caso você tenha gostado do vídeo, deixa o seu like, tá certo? Se inscreve no canal e, por favor, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Um abraço, se liguem!